Juízes que mudam de convicção quando vestem a toga não mudam de verdade, apenas se escondem. Na Câmara dos Deputados, o senador Magno Malta confrontou o ministro Fachin sobre suas posições políticas, lembrando discursos inflamados em defesa de Dilma. Fachin respondeu que a toga transforma o homem, que tudo começa do zero. Malta está mostrando que as convicções ideológicas não desaparecem, elas influenciam decisões, como a soltura de Lula. Esse confronto revela uma justiça que se diz imparcial, mas carrega agendas políticas profundas. A minha última pergunta ao Fachin, ele me disse exatamente, senador Jordi, eu sou bom de profecia. Ele disse, senador Jordi, o seguinte, quando eu disse, mas Vossa Senhoria é militante, o senhor é advogado, o senhor é obrigado a responder, o senhor tem seu posicionamento político, eu tenho aqui os seus discursos, um discurso para um grupo enorme de advogados, em que você os convence ideologicamente de que a Dilma precisava ser a presidente do Brasil. Um discurso inflamado seu. Vou dar para vocês a resposta dele. Está no Google, está nas notas taquigráficas, estão gravadas, estão filmadas. Magno Malta começou sua intervenção lembrando uma pergunta feita a Fachin. Quando o homem põe a toga, tudo muda? Ele se torna outra pessoa? Fachin disse que começa do zero como ministro. Malta rebateu. Não se separa o homem das suas convicções. Quem estava certo? Eu, disse Malta. As convicções de Fachin foram com ele para o Supremo. Malta está trazendo à tona discursos de Fachin inflamados, convencendo advogados de que Dilma precisava ser presidente. Esses discursos estão no Google, nas notas taquigráficas, gravados e filmados. Fachin não negou, apenas disse que a toga muda tudo. Mas Malta mostra que não mudou. Fachin, com uma filigrana geográfica, soltou Lula da cadeia e colocou na presidência, com a vênia dos seus. Essa é uma acusação institucional. Juízes que dizem ser imparciais, mas carregam convicções políticas que influenciam sentenças. Fachin soltou Lula não por justiça, mas por ideologia. Malta está expondo como o Supremo se tornou palco de agendas políticas, não de direito. Acompanhe agora como Malta aprofunda essa denúncia com o estourar do esgoto. Fachin disse olhando para mim, senador, eu vou responder ao senhor dizendo o seguinte, quando um homem põe a toga nas costas, quando o homem põe a toga, ele é aprovado aqui e põe a toga, tudo muda, é começando do zero. Ele se torna uma outra pessoa porque ele é agora um ministro. Eu disse, não advogado, não se separa o homem das suas convicções. Quem estava certo, eu ou ele? Eu. As convicções dele foram com ele para o Supremo. Ele, por uma filigrana geográfica, soltou Lula, tirou Lula da cadeia e colocou na presidência da República com a vênia dos seus. Então ele nunca mudou. Ele foi para o Supremo com as suas convicções. A segunda fase do pronunciamento de Magno Malta traz uma metáfora que é reveladora. Agora que o esgoto estourou, agora que a força não dá para segurar a mão de ninguém, eles não estão conseguindo se blindar porque as mãos estão sujas. Malta está dizendo que a verdade está vindo à tona e ninguém consegue proteger ninguém. Malta menciona a CPMI do Banco Master, proposta pelo nosso querido Jordi, a quem chama de senador futuro. Essa CPMI precisa vir, diz Malta, porque o homem mais índuto do campo mais simples do Brasil sabe quem é Vorcaro, Daniel Vorcaro. Malta está mostrando que a população sabe da corrupção e a CPMI vai expor os envolvidos. Mas Malta vai além. Segurar a mão do outro escorrega, não tem como guardar ninguém. Ele está alertando que as blindagens estão falhando, as mãos sujas estão aparecendo. A CPMI é necessária, porque Vorcaro citou Ibanez, mas esqueceu Lewandowski, Jackson Wagner, Guido Mantega, filhos de Lewandowski. Malta está antecipando que Vorcaro vai ter que falar tudo. Veja agora como Malta fecha com o pedido de impeachment.
pessoas. Agora que o esgoto pocou, agora que a fossa estourou e não dá para ninguém segurar a mão de ninguém, eles não estão conseguindo se blindar porque as mãos estão sujas. Eu nem vou falar de quê, porque vocês sabem que segurar a mão do outro escorrega, não tem como ninguém guardar ninguém. Essa CPMI do Banco Master, proposta pelo o nosso querido Jordi, a quem chamei de senador futuro, ela precisa vir. Até porque o homem mais indouto, o homem do campo mais simples do Brasil, sabe quem é Volcaro, Daniel Volcaro. O terceiro movimento do pronunciamento de Magno Malta traz uma acusação concreta. Volcaro citou Ibanez, mas esqueceu Lewandowski, Jacques Wagner, Guido Mantega, filhos de Lewandowski. Ele esqueceu de muita gente, mas vai ter que falar porque essa é a absoluta verdade. Malta protocolou pedido de impeachment de Toffoli, que já tem a assinatura de quase todos os senhores. Toffoli é dono do resort, que a princípio era dos irmãos e do primo, mas descobriu-se que é dele, com imagens gravadas pelo Metrópolis. Toffoli recebe o dono do Banco Pactual. Malta está conectando pontos, ministros do Supremo envolvidos em esquemas, recebendo empresários enquanto julgam casos que afetam o país. Toffoli, Fachin, Lewandowski, uma rede que mistura justiça e interesses privados. Malta está dizendo que essa indignidade precisa ser investigada e o impeachment é o caminho. Acompanhe agora a análise final dessa denúncia sobre a justiça comprometida. Sabe quem são os políticos envolvidos com ele? Ele só citou o Ibanez, mas ele esqueceu de Lewandowski, ele esqueceu de Jacques Wagner, ele esqueceu de Guido Mantega, ele esqueceu dos filhos de Lewandowski, ele esqueceu de muita gente, mas que ele vai ter que falar, porque essa é a absoluta verdade. Eu protocolei, e com assinatura já de muitos, inclusive aqui do meu querido Jordi, né, que nessas últimas semanas tenho brincado com ele, chamando ele de senador do CrossFit, né? E dito a ele o seguinte: eu entrei com um pedido de impeachment do Toffoli, que já tem assinatura de quase todos os senhores aqui, porque um ministro que é dono do resort, que a princípio era dos irmãos e do primo, mas descobriu-se que realmente é dele, com imagens gravadas pelo Metrópole, onde ele recebe o dono do Banco Pactual. O que Magno Malta fez nessa entrevista coletiva foi montar um quadro de acusação que abala as instituições. Ele começou confrontando Fachin sobre convicções que não mudam com a toga, mostrando como discursos ideológicos influenciaram a soltura de Lula. Depois trouxe o esgoto estourando, as mãos sujas que não conseguem se blindar. Anunciou a CPMI do Banco Master como necessária para expor Volcaro e os esquecidos. E finalmente protocolou o impeachment de Toffoli, dono de resort que recebe o dono do Pactual. Malta está trazendo à tona uma justiça que se diz imparcial, mas carrega agendas políticas e interesses privados. Fachin, Toffoli, Lewandowski, ministros que julgam casos enquanto se envolvem em esquemas. A CPMI e o impeachment são respostas institucionais, mas Malta sabe que vai doer, porque enquanto houver juízes com mãos sujas, há uma crise que precisa ser enfrentada. O PT Notícias segue aqui, acompanhando cada denúncia que expõe a justiça como palco de interesses, porque enquanto houver convicções ideológicas no Supremo, há uma verdade que precisa ser dita. Inscreva-se no PT Notícias para acompanhar cada denúncia que expõe a justiça comprometida. Ative o sininho e receba as análises que revelam o que a mídia tradicional ignora. Comente. Você acha que Fachin mudou de convicções ao vestir a toga? Compartilhe este vídeo, porque a verdade depende de quem está informado.